Olá, meus irmãos e amigos, alunos da Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Nós estamos aqui agora para dar continuidade aos estudos da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica, e estamos estudando nesse trimestre, mais precisamente nas últimas lições, sobre a carta de Paulo aos Colossenses, a igreja de Colossos. Nós hoje temos como tema da nossa lição a buscar as coisas que são de Deus. É a lição da nossa revista. Eu sei que devido à circunstância da pandemia, a maioria não deve ter a revista em mãos, mas o texto básico é na carta de Paulo aos Colossenses, capítulos 3 e 4. Visto que o capítulo 1 e 2 já foram explanados anteriormente na lição de domingo anterior pelo pastor Abelardo. É interessante nós pensarmos que Paulo ele escreveu essa carta quando ele estava em prisão em Roma. Ele recebeu visita de Epáfras, que era um discípulo de Paulo, e pastor, que era quem estava cuidando, né, provavelmente quem fundou e quem criou a igreja de Colossos, e estava vindo até Paulo, exatamente porque Epáfras, estava tendo dificuldade para lidar com algumas questões doutrinárias que estavam infiltrando na igreja de Colossos. No capítulo 1 e capítulo 2, Paulo então vai fazer uma abordagem sobre a questão capítulo 1 principalmente, sobre a supremacia de Cristo, né? A suficiência da pessoa e obra de Cristo. E depois no capítulo 2 ele vai responder algumas questões que é voltado exatamente para aqueles pontos que estavam sendo objeto de infiltração de doutrinas, principalmente as práticas, as doutrinas dos judaizantes, os judeus convertidos, e também havia uma mistura de outras doutrinas que misturando o gnosticismo e ascetismo que estavam infiltrando, estavam arrebanhando alguns daqueles irmãos da igreja. Então, Epáfras estava com dificuldade de lidar com isso e foi então pedir ajuda a Paulo, orientação a Paulo. E Paulo então escreveu essa carta para aquela igreja. A relação da igreja de Paulo com essa igreja era uma relação muito amistosa, porque era uma igreja que progredia, era uma igreja que ia bem, e essa situação estava preocupando não apenas o líder, como o dirigente, mas também o próprio Paulo, que sempre recebia notícias de lá então. No capítulo 1, como nós falamos, então, nós vemos que Paulo inicia com ações de graças por aqueles irmãos, e depois ele vai lá, a partir do versículo 15, falar sobre a supremacia de Cristo, né? Que Cristo é suficiente. Então ele vai falar então sobre a questão de Cristo como Senhor da criação, dos 15 a 17, e Cristo como a cabeça da igreja, versos 18 e 19. E depois nós vemos então que Paulo ele vai voltar, já na lição de hoje, depois dele fazer essa introdução doutrinária, ele vai voltar para a questão prática. Como é que essas coisas podem afetar a nossa vida? É interessante nós lembrarmos que Paulo, aqui no capítulo 2, ele respondeu sobre as questões gnósticas, dos versículos de 8 a 10, lá do capítulo 2. Paulo respondeu sobre o legalismo, né, que esses mestres judaizantes, nos versos 11 a 15, principalmente nessa questão dos judaizantes, tinha a questão da circuncisão, da dieta religiosa e do calendário religioso dos judeus. Eles estavam querendo impor isso aos cristãos da igreja de Colossos, que era formada predominantemente por gentios convertidos. E Paulo também vai falar, nos versículos 18 a 19 do capítulo 2, sobre essa questão do misticismo. Um misticismo que ele vinha com doutrina de visões, culto a anjos, uma situação de falsa humildade,
que não tinha nada a ver com o cristianismo genuíno que Paulo pregava na sua fé. E também nos versículos 20 a 23, ele vai falar sobre essa questão do ascetismo, uma prática ascética que estava invadindo aquela igreja. No capítulo 3, então, que é a base da nossa lição de hoje, ele vai fazer uma abordagem prática, ou seja, ele tratou a doutrina, ele fez um levantamento teórico da situação, falando para aqueles irmãos, e agora no capítulo 3 e 4 ele vai então trazer para a prática, para a questão prática. Como é que essas coisas vão implicar na nossa vida? Né? Como é que isso vai fazer então essa relação com o nosso viver diário? É muito interessante a gente sempre pensar que as cartas de Paulo, os livros que Paulo escreveu, ele tem muito essa preocupação. Ele tem uma teologia densa, uma questão doutrinária densa, mas ele sempre procura também mostrar como é que nós podemos viver isso na prática, como é que nós podemos viver essa vida cristã na prática. Embora os textos bíblicos, os capítulos 3 e 4, eles sejam bem divididos e poderíamos falar basicamente pelo texto bíblico, nós vamos seguir o esquema da revista em termos de questão didática, apenas para facilitar para os irmãos. Então, buscais as coisas que são de Deus. O primeiro tópico da revista, ele vai falar aqui, buscais as coisas de Deus por meio da santidade. E o texto que ele coloca aqui para esse tópico é Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha só, nós vemos aqui que esse versículo vai falar, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É interessante a gente observar que o capítulo 3, ele começa com a palavra portanto. O título aqui na minha Bíblia, que é a versão NVI, ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Olha só, o portanto aqui é exatamente porque ele está voltando, portanto, ele está retomando uma situação. Diante daquilo que ele falou no capítulo 1 e capítulo 2, aquelas questões doutrinárias, aquelas admoestações, aquelas observações daquelas correntes de pensamentos que não condiziam com o que a palavra ensinava. Portanto, ou seja, diante dessa situação, então ele vem com essa série de imperativos. É interessante observar que realmente a partir daqui ele vai tratar como imperativos de práticas, né? Olha só, procurem as coisas que são do alto, buscai, imperativo. A questão do cristão é o seguinte: nós fomos mortificados, nós mortos pelo pecado, quando Adão, na sua queda, levou toda a humanidade. Então, em Cristo, nós fomos ressuscitados, é o que Paulo está falando aqui. Nós fomos ressuscitados, mas nós ainda carregamos dentro de nós o velho homem, a velha natureza, que é essa palavra de Paulo.
E a palavra aqui é para que nós, dia a dia, nós possamos mortificar, ou seja, sufocar, ou tentar matar essa velha natureza. Porque essa velha natureza, ela está convivendo conosco, embora sejamos cristãos, embora sejamos convertidos, embora professemos uma fé voltada numa nova maneira de viver. Então nós, apesar disto, nós ainda carregamos conosco esse velho homem, nós temos que mortificá-lo, matando. Então, a palavra de Paulo aqui é, portanto, eliminai vossas inclinações carnais. E algumas pessoas, elas vão fazer separações, elas vão separar aquilo que ela considera como as imoralidades que devem ser afastadas, e esquece que algumas coisas como dissensões, ira, não aquela ira de indignação, a indignação contra o pecado, mas aquela ira má, aquela ira que realmente é pecado, a questão da maledicência e outras práticas não devem mais fazer parte da vida do cristão, né? A inveja, uma série de coisas que são comportamentos que devem ser abandonados. E vez por outra, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós acabamos sendo levados a esses sentimentos. Então, Paulo está falando aqui que como nós fomos mortos para o pecado e ressuscitamos em Cristo, nós precisamos então estar mortificando, estar sufocando, matando essa natureza cada dia de nossa vida. Então, isso aí vai fazer com que nós estaremos buscando as coisas que são do alto e estaremos dessa forma buscando a santidade. É um processo de santificação. Quando nós nos convertemos, nós fazemos a meia volta, nós abandonamos aquela vida, mas nós precisamos buscar a santidade. E essa santificação, ela é diária. A salvação é no ato. O ato em que eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu aceito o seu sacrifício para a minha vida, porque eu me reconheço que a tudo que eu fizer, nada eu posso conseguir a salvação, mas que tudo que tinha que ser feito foi feito em Cristo, por Ele, com a sua morte vicária, a sua morte na cruz. Quando eu aceito isso para mim, então eu me converto. Desculpa, eu me converto. Mas a partir daí, eu tenho uma caminhada que deve ser ascendente. Eu devo olhar para Cristo e dia a dia eu devo buscar uma vida mais digna. E essa busca é que é chamada de santificação. O ponto 2 aqui, o segundo tópico, é buscai as coisas de Deus na prática do amor fraternal. É interessante a gente observar o seguinte, é que essa divisão do capítulo 3 aqui, Paulo vai fazer o seguinte, ele vai fazer essas implicações, o versículo de 5 a 11, que nós vemos aqui no primeiro tópico, ele vai fazer essas implicações com relação a nós mesmos. Os versículos de 12 a 17 é em relação aos nossos irmãos, que aqui já vamos entrar aqui, né, na questão do versículo 13, buscai as coisas de Deus na prática do amor fraternal, ou seja, em relação ao nosso irmão. Do capítulo 18, do versículo, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 18 a 21, a nossa vida em família. Do versículo 22 até o versículo 1 do capítulo 4, ele vai tratar da vida em sociedade. E no capítulo 4 ele vai tratar então da relação com Deus, a relação com os de fora e vai fazer as saudações finais. Então, esse segundo tópico aqui, ele está voltando para essa questão da prática do amor fraternal. E aqui no versículo 13 ele vai falar, vamos ver aqui então o versículo 13, ele diz, suportem-se, novo imperativo, suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo. Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha só, nós vivemos em sociedade. A vida cristã é uma vida relacional. Nós temos a nossa relação com Deus, que é uma relação vertical, ou seja, nós olhamos para as coisas que são do alto, mas nós, a partir da influência dessa ação de Deus, do alto, do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós mudamos a nossa vida relacional em relação aos nossos irmãos, em relação àquelas pessoas que nos cercam, em relação aos nossos colegas de trabalho, em relação a todas as outras pessoas. E aqui Paulo está falando na questão da tolerância, do perdão, do amor. Não é fácil viver em sociedade. Nós somos indivíduos e muitas vezes a nossa maneira de pensar vai chocar, vai de encontro ao pensamento dos outros. Isso acontece na nossa casa mesmo. Mas nós precisamos então aprender primariamente a prática do perdão. Assim como fomos perdoados, nós temos que aprender a perdoar. Isso vai fazer com que a nossa vida seja mais leve. Porque quando nós não perdoamos, nós carregamos aquela amargura dentro de nosso coração como algo que vai nos corroendo por dentro. E às vezes então aquela outra pessoa está até distante, mas nós não perdoamos e o nosso coração está em amargura. Isso não é uma prática cristã. Nós precisamos aprender a perdoar. Porque a partir do instante que nós perdoamos, nós vamos ter mais condições de praticar o amor. Como é que nós vamos amar uma pessoa que nós estamos amarguradas com ela? É muito difícil. Então nós precisamos perdoar. Nós perdoando vai ficar mais fácil então nós praticarmos o amor. Então, esse é o tópico 2. E no tópico 3, nós vemos que no versículo 16, ele fala: buscar, um novo imperativo, as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Aqui no versículo 16, então, nós vemos: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É muito interessante que nós pensemos, reconheçamos a palavra como árbitro das nossas vidas. E essa palavra compartilhada, ela vai fazer com que nós cresçamos em conjunto. Esse é um dos grandes méritos que nós temos da nossa comunidade religiosa. Eu não falo da igreja só, porque a igreja somos nós. E mesmo agora, quando nós estamos afastados uns dos outros fisicamente por conta dessa doença, quando nós estamos isolados, segregados dentro de nossas casas, de uma rotina restrita, mas nós continuamos sendo igreja. E como igreja, nós amamos os nossos irmãos. Mas nós perdemos aquela capacidade de estar juntos, aquela capacidade de cantar juntos, de orar juntos, de ler a palavra juntos, de ouvir a palavra ministrada pelo nosso pastor e pelos mensageiros que assumem essa missão. Então, Paulo aqui ele está exortando aqueles irmãos para que eles continuem essa prática, né? E que a palavra possa habitar ricamente neles, a palavra de Cristo. O texto aqui da revista, ele fala o seguinte: habitar é muito mais do que estar temporariamente por algum tempo. Habitar é algo definido e definitivo.
É assim que Paulo fala da palavra em nós. A palavra é para ser acolhida integralmente, não em parte. De maneira rica, ela precisa estar em nós. A palavra não é para ser manipulada conforme interesse e conveniência, circunstancialmente. Ela é definitiva, completa e abundante, ou seja, suficiente. Essa é a orientação. A igreja de Colossos, ela estava enfrentando uma situação muito difícil, exatamente por conta de que a palavra estava sendo desvirtuada. Doutrinas que estavam entrando na igreja estavam maculando o sentido real de uma vida em Cristo. Ou seja, aqueles irmãos estavam sendo levados a pensar que para que eles pudessem efetivamente serem salvos, eles precisavam cumprir os ritos da lei de Moisés, como se a morte de Cristo não tivesse sido suficiente. O ascetismo que pregava a prática da purificação pela negação do corpo, não toque, não olhe, ou seja, você mortifica o seu corpo, inclusive com automutilação, que em muitos casos poderia chegar até um suicídio, também não era suficiente. A palavra é suficiente. Essa mudança, ela tem que ser de dentro. Nós somos transformados pelo Espírito Santo a partir do nosso novo nascimento. A nossa natureza, ela foi transformada e convivemos com essa outra natureza. Mas o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós não podemos considerá-lo como algo mal. Ele deve servir, inclusive, para a glória de Deus, para com os nossos irmãos, a glória de Deus nas nossas vidas. E o ascetismo e o gnosticismo, a questão do conhecimento, que a salvação poderia vir pelo conhecimento, o saber, os mestres gnósticos e os mestres da ascese estavam pregando essas doutrinas lá, infiltrando e tirando o mérito do sacrifício de Jesus Cristo. Então, essas coisas, inclusive, estavam levando para alguns lados místicos, inclusive de culto a anjos, um demérito à pessoa de Cristo, esse misticismo. Eu entendo isso aí como um grande alerta para as nossas vidas. Por quê? Porque quando, às vezes, a gente olha essas práticas lá do primeiro século, e nós pensamos, mas olha só, tão distante. Quantas coisas entram nas nossas igrejas hoje, elas vêm como algo bom, uma corrente de pensamento bom, algo bonito, olha, interessante isso, e nós deixamos isso entranhar em nossas vidas, entranhar na prática de nossa igreja, e quando nós percebemos, nós já estamos completamente envolvidos, como se estivesse sendo possuído por tentáculos. E aí nós já adotamos práticas que são contrárias ao que a Bíblia estabelece. Eu não preciso fazer nada pela minha salvação. O que tinha que ser feito, já foi feito por Cristo. Eu merecia? Você merecia? Não, claro que não. E é exatamente por você não merecer, é que nós estamos na era da graça. A nossa salvação é pela graça. O sacrifício de Jesus Cristo, ele nos salvou pela graça. E aqui nós vemos que essas práticas, elas estavam levando para o lado da meritocracia. Você faça isso, você faça aquilo, e você vai receber então a bênção de Deus. E não é por esse caminho. Eu passo a fazer isso ou aquilo, de certa maneira, buscando fazer as coisas com ética, com retidão, com amor, com honestidade, não para merecer o mérito de Deus, mas porque Deus me transformou. E Ele faz com que essa minha prática é resultado dessa transformação. Eu preciso fazer isso em minha vida. E o autor então continua aqui, o autor da revista, ele continua aqui, e no versículo 4, no capítulo 4 ao versículo 5, ele fala: buscais as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Aqui que ele vai levar lá para o final, então, ele fala: senhores,
dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Nós vemos aqui, finalizando essa carta, Paulo, que antes das orações finais, essa relação com Deus. E qual que é a orientação básica que ele vai dar aqui? A oração. Qual que é o nosso canal de ligação com Deus? A oração. É diante da oração que nós chegamos até Deus. Nós não precisamos de práticas ritualísticas para chegar a Deus. Através da oração. Nós lemos a palavra e através da palavra nós somos instruídos. E através da oração nós chegamos a Deus e nós podemos pedir perdão, nós podemos interceder pelos nossos irmãos, interceder pela nossa igreja e pedir por nós mesmos, para que Deus nos dê força, para que possamos suportar as adversidades, as dificuldades e superar todas essas coisas que vêm, às vezes, para nos levar para caminhos que estão cada vez mais distantes de Deus. Que Deus possa nos abençoar assim, que possamos aprender. Vale a pena ler mais de uma vez, ler assim, estudando essa carta, tentando aprender isso aí, porque esses ensinamentos de Paulo à igreja de Colossos, eles são para a nossa vida, para nós hoje, em pleno século XXI, nós podemos aprender muita coisa que vai ser edificante para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma semana de paz na presença dele, do nosso Deus.